Quero agradecer ao Eterno Deus por mais esse grande privilégio que Ele tem me dado de estar aqui mais uma vez diante dessa emissora, com a grande oportunidade de podermos meditar na santa e poderosa Palavra de Deus. E eu quero, juntamente com vocês, fazer uma leitura bíblica, uma leitura no Primeiro Testamento, no livro de 2 Crônicas, ou também o seu nome hebraico, Divrei Hayamim, ou Divrei Hayamim no hebraico moderno. No hebraico sefaradita, Divrei Hayamim. Capítulo de número 7, então 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, somente o versículo 14, Divrei Hayamim Bet, que é 2 Crônicas, está escrito da seguinte maneira, acompanhe comigo. E então, se meu povo que leva o meu nome se humilhar, orar, buscar o meu rosto e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É o que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Muito importante para nós essa mensagem do Eterno Deus para as nossas vidas. Às vezes nós nos perguntamos muitas coisas: por que não dá certo a nossa vida? Por que nós estamos passando por certa tribulação? Por que as coisas acabam acontecendo conosco de uma forma que nós não desejamos, de uma forma que às vezes até mesmo nós não aceitamos essa forma que nos acontece. O próprio Senhor revela-se nesse momento, né, nessa passagem onde nós lemos, historicamente falando, foi quando o Senhor aparece a Salomão, quando ele ali constrói o templo ao Senhor, uma ordenança que veio para ele da parte do seu pai, do rei Davi, que desejou fazer, né, o templo, porém o próprio Eterno Deus não permitiu que ele assim fizesse o templo do Senhor, mas destacou dizendo que o filho dele faria, e ele incumbe então Salomão da construção do templo do Senhor. E ao terminar, ao acabar aquela construção tão esperada, tão desejada pelo próprio rei Davi, e agora também, creio eu, pelo seu filho Salomão, o Senhor se revela a ele naquele momento da inauguração daquela casa de oração, daquela casa onde eles estariam ali fazendo o sacrifício, porque até os tempos, né, de Cristo ainda se fazia o sacrifício no templo, né? O Senhor recebia os sacrifícios feitos como uma ordenança que foi dada por Moisés, ali foi dada por Deus a Moisés e foi transcrita na Torá, ou mesmo ali no Pentateuco, onde nós vemos os livros ali em que Moisés recebe as ordens de Deus e passa aqueles para aquelas pessoas que o seguiam, aos judeus, e determina-se então a adoração, o sacrifício, e determina a forma do sacrifício, e até aquele momento ainda seria feito até os momentos de Cristo. Porém o Senhor fala com Salomão quando ele indaga, né? E o Senhor diz, né, para ele que havia então um sentido para que o povo pudesse ser abençoado. E como eu disse, muitas vezes nós indagamos, queremos saber o porquê o povo às vezes não é tão abençoado. A Bíblia nos diz, o livro de Salmos, nenhum dos Salmos diz assim: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, quer dizer, o Criador dos céus e da terra. Quando a nação se esmera por seguir ao Eterno Deus, aquele que fez todas as coisas, aquele que está no comando de todas as coisas, feliz é a nação cujo Senhor é Deus, cujo aquele que é Criador, o Deus eterno, é o Deus daquela nação. Então, quando o Salmo vem dizendo isso, é porque as pessoas, por certo, serão abençoadas
pela sua obediência. Quando o eterno Deus pode comandar através das mentes humanas, né? Pode comandar aqueles que estão na administração, pode estar ali sendo orientados pelo eterno Deus para que eles possam governar uma cidade, governar o estado ou mesmo governar uma nação. Bom é quando é toda a nação, ela está envolvida com as coisas do eterno Deus. E aí ele diz assim, olha, mesmo que o povo venha a estar errado, eu tenho certeza que as janelas do céu serão fechadas, as bênçãos de Deus serão interrompidas, né? Para que aí o Senhor possa entrar em ação. As bênçãos são interrompidas, mas o Senhor diz para ele, olha, mas se aquele que é meu povo, que leva o meu nome, que se chama pelo meu nome, que traz em si a marca do meu nome, se ele então se humilhar. Olha, uma das coisas piores que tem para o ser humano é ele se humilhar para outro, e mesmo às vezes se humilhar para o seu eterno Deus. É saber de que nós não somos nada. Muitas vezes somos valentes, muitas vezes nós temos aí uma dureza, temos uma força muito grande, um poder muito grande, e muitas vezes nós não queremos nos humilhar nem ao ser humano e às vezes nem mesmo ao nosso eterno Deus. Mas começa da seguinte maneira: se o povo está errado e as janelas do céu estão fechadas, as coisas não estão dando certas na sua vida, né? Se as coisas começaram a dar errada por causa da sua desobediência, porque você afastou-se do Senhor, não há outro caminho a não ser a porta de abertura é a humilhação. Nós precisamos nos humilhar. A Bíblia nos revela e nos traz a seguinte maneira escrita, está escrito na palavra de Deus: todo aquele que se humilhar será exaltado. Humilhe-se então perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele possa vos exaltar. Então, a primeira situação na vida do ser humano, a porta da reconciliação, a porta do retorno para o seu eterno Deus, é a humilhação. Ele precisa entender o seu estado, ele precisa compreender o seu estado, ele precisa saber que ele não é nada, que ele é somente pó, ele veio do pó. A Bíblia nos diz que nós viemos do pó, né? Para o pó nos tornaremos, não somos nada, por mais poderoso que possa ser uma pessoa aqui nesse mundo enquanto ele viver, né? Por uma posição mais elevada hoje nesse mundo, nós não somos nada, estamos sujeitos a morrer, né? Se nós nascemos, já estamos morrendo após o nascimento. Todos começam a morrer após nascer, porque se não nasceu não pode morrer. Então, quando nasce, você já está morrendo, até o dia que vai chegar. Uns duram poucos segundos, outros duram algumas horas, outros duram alguns dias, outros meses, alguns anos, outros até passam aí de uma centena de anos, mas chega um momento. Não temos aqui em nosso meio alguém que esteja vivendo tanto aí, que passa aí, que possa passar de 150 anos, né? Nós não encontramos dessa forma ninguém que chega nessa idade. No nosso meio, eu creio que não há aqui no nosso planeta alguém com essa idade. Então, nós estamos praticamente morrendo, e nascemos, a partir do momento que nascemos, nós estamos morrendo. Então nós não somos nada, e a humilhação perante, né, o nosso eterno Deus é essa, é saber que eu necessito, que eu careço como um grande pecador carece de uma grande salvação. Um tão grande pecador carece de uma tão grande salvação, que veio por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a porta para o retorno, a porta para a reconciliação, a porta para que as coisas possam se dar bem, se acaso estiver fechado por nossa desobediência, é a humilhação. A partir do momento que nós nos humilhamos perante o Senhor, então Ele começa a volver-se a nosso favor.
tudo ele sabe, tudo ele vê, porém há a diferença daquele que ele olha, daquele que ele sabe, daquele que ele vê, há a diferença daquele que ele tem um cuidado todo especial, estando olhando, estando vendo também. E ele diz então, olha, se o povo que tem o meu nome, que leva o meu nome, né, se humilhar, mesmo que as coisas estejam dando erradas na sua vida, há necessidade do quê? Dele estar se humilhando. E aí diz, na segunda, né, o segundo passo que deve ser dado após a humilhação é orar. Logicamente, não nos devemos só nos humilhar, mas nós devemos então esclarecer aquilo que está passando ou aquilo que está no meu sentimento. Quer dizer, vou reconhecer a minha necessidade, vou estar falando com o nosso Deus, porque a oração é a conversa que nós fazemos com o nosso Deus. Logicamente que dentro da oração nós temos algo, né, um caminho a ser percorrido dentro da nossa oração, que é o reconhecimento, que está aí na parte da humilhação. Quando nós reconhecemos o nosso eterno Deus, Jesus vem dizendo isso, Jesus vem demonstrando isso na chamada oração do Pai Nosso, que todos os cristãos do mundo inteiro conhecem essa oração. Pai Nosso que estás no céu. Então, primeiro se há o reconhecimento de que você tem um ser superior, um Deus que é superior, alguém que está agindo, né? Que está movimentando as coisas, o mundo, que tudo está nas suas mãos. Então você reconhece. Então dentro da oração há alguns aspectos, caminhos para ser seguidos, né? Aí você vai reconhecendo o Senhor como o seu Salvador, como aquele que pode trazer a solução novamente para a sua vida. Depois então, né, dessa adoração que você faz, você então começa e pode entrar também no caminho de estar pedindo, né, esclarecendo a sua situação diante dele, falando, olha, tem me acontecido isso porque o meu caminho passou a ser errado, né? Porque aqui nós estamos falando de quando as coisas nos dão mal, né? Esse versículo está falando de quando nos dão mal, quando nós estamos errados, quando nós saímos da presença do Senhor. Então, aí dentro do aspecto da oração, eu começo a confessar no meu erro, falar para o Senhor o que eu tenho feito de errado, né? De como eu estou andando errado, e que agora eu quero uma reconciliação, eu quero uma situação diferente na minha vida. Por isso a humilhação, por isso a oração, por isso estou novamente conversando com o Senhor, novamente tendo um contato através da oração, de uma adoração, e também expondo, né, os meus aspectos negativos para receber de Deus a sua misericórdia, para poder clamar então a misericórdia do Senhor, orando através da oração. Então começa na porta da humilhação e vai entrando, você vai estar orando, né? Na oração você adora, na oração você expõe os seus problemas, os seus erros, né, onde de errado, e depois então você vai partir, né? Você parte aí para pedir a misericórdia do Senhor. Então ele diz, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar o meu rosto, né? Então logicamente aqui está frisando a busca do rosto do Senhor. Qual é a busca do rosto do Senhor então, se na oração nós já estamos falando com Ele? É aquela oração perseverante, é aquela oração onde nós entramos mesmo, quando nós chegamos, né? Não chegamos somente à porta, não, nós adentramos no trono de Deus, nós vamos até o trono de Deus por fé, através da oração. Então a busca da face, a busca do rosto, né, do Senhor, é nós então estarmos ali humilhados, estarmos ali chocados pela nossa vida, pelo nosso comportamento, e agora então estou entrando na presença do Senhor, estou buscando, estou cavando, né, como alguém que vai cavando um poço até chegar onde tem água. Então uns cavam mais, outros cavam menos, dependendo da distância que logicamente ele estava do Senhor, mas ele sabe que cavando ele vai achar a água. E é assim que deve fazer, ou assim que nós devemos fazer quando estamos nessa situação. Então nós chegamos na presença do Senhor e para buscar o seu rosto,
para buscar a sua face, nós vamos descendo, nós vamos cavando, nós vamos, nos humilhando, vamos buscando a face do Senhor, o rosto do Senhor, com a perseverança de que às vezes, como aquele que cava, que ainda não achou, mas depois ele começa a achar uma terra mais umedecida, e ele vai então tendo a coragem, tendo a força, para cavar mais, e vai achando mais o barro, e até que ele chega, na nascente. Aí quando ele consegue cavar, e a água então começa a verter, não somente a umidade, mas a água começa a verter, e aí encher, aquele tanto de água, ele já pode então subir, limpar aí e subir, porque ele sabe que vai ter água. E é isso então que a Bíblia está falando. Começa pela porta da humilhação, entra na oração, e nessa oração então você vai entrar com perseverança, você vai buscar, você vai buscar arrependido, você vai buscar a face do Senhor, para que Ele possa se revelar contigo. Depois diz, olha, então se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar o meu rosto. E agora tem aí uma situação que o Senhor espera, um comportamento que o Senhor espera de nós, que diz assim: e se converter dos seus maus caminhos. Quer dizer, sair fora, deixar os maus caminhos, abandonar, Tem que haver uma conversão. Estamos indo no caminho errado, e aí nós temos que fazer a conversão e começar a andar contrariamente àquilo que nós estávamos fazendo. Então, temos que ter uma atitude de vida, não somente de chegarmos à presença do Senhor, não somente de nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, mas orarmos com perseverança essa oração, e agora converter dos nossos maus caminhos, sair fora daquilo que nós estávamos fazendo de errado, olhar, examinar a nossa vida, fazer uma reflexão da nossa vida, para estarmos agora então contornando, aquilo que nós estávamos caminhando para o erro, agora, como diz a palavra do Senhor, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, seguindo agora o caminho que é o caminho da verdade, não mais o caminho da destruição, não mais o caminho da desobediência, não mais o caminho da transgressão, não mais o caminho do erro, de estar errando o alvo, mas agora então eu estarei convertendo a minha vida, estarei mudando, convertendo dos meus maus caminhos, deixando, fazendo uma conversão naquilo que eu fazia de errado, naquilo que eu fazia de mal, naquilo que eu fazia de desprezível, naquilo que eu fazia de condenável, naquilo que a palavra de Deus me condena, Então agora eu abandono essa vida, eu deixo essa vida como sinal de que verdadeiramente eu estou arrependido, porque senão não seria somente um arrependimento, e sim somente um peso de consciência, Quando nós nos achamos errados e não mudamos a nossa vida, não há conversão nisso. Nós não podemos ter a conversão. A conversão, ela só é verdadeira, ou melhor dizendo, o arrependimento, ele é só verdadeiro quando há conversão, Senão só fica aí, estou com a mente, preocupado pelo erro que eu fiz. Mas quando eu estou verdadeiramente arrependido daquilo que eu fiz, então eu vou me converter do mau caminho, não vou mais fazer, vou abandonar o mau caminho, vou deixar aquela atitude de vida que eu sei que é transgressão contra o nosso eterno Deus, que eu sei que é transgressão quanto à palavra de Deus, que eu sei que é transgressão do quanto o Senhor espera da minha vida, daquilo que Ele aguarda para que eu possa fazer na presença do Senhor. Então eu tenho que começar por essa sequência. Se o povo que se chama pelo meu nome, as coisas não estiverem dando bem com ele, as portas estiverem fechadas,
As coisas não acontecem mais direito na sua vida, justamente porque você está em desobediência. Você tem abandonado os caminhos do Senhor, você tem se afastado da presença do Senhor e as coisas não dão mais certo. A Bíblia diz, ó, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, entra pela porta da oração, né, pela porta da humilhação, vai orar. Na oração ele percorre um caminho, e nesse caminho ele percorre com insistência, buscando a face, buscando o rosto do seu eterno Deus. Não somente aquela oração jogada ao ar, né? Não somente aquela oração que não se dá uma ênfase, não, mas aquela oração em que há perseverança, em que nós aguardamos o Senhor, a resposta do Senhor. Só isso? Não, ainda precisa converter dos maus caminhos, precisa sair daquilo que estava errado, precisa fazer agora o que é certo. O Senhor espera isso de você, espera isso de todos aqueles que estão sofrendo pela desobediência, espera isso de todos aqueles que estão sendo punidos porque estão fora da presença do Senhor e não sabem como voltar. Olha, volta pelo caminho da humilhação, passa na oração você persevera e depois você se converte dos maus caminhos, deixa de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, deixa de fazer aquilo que o Senhor condena, deixa de fazer aquilo para fazer aquilo que o Senhor está esperando. Aí diz o seguinte, a resposta do Senhor para quem faz isso: então eu ouvirei dos céus, ouvirei a oração, né? Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Quer dizer, os problemas serão resolvidos, basta você se arrepender, basta você voltar, basta você se humilhar, orar com perseverança e se converter dos seus maus caminhos. Hoje é dia de salvação, faça isso e você será feliz. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Amém.